com você, representando o Centro Espírita JJ Rodrigues de Campo Limpo Paulista. E eu queria aproveitar para pedir que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e nos ajude a levar os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita a outros lares. E já fica aqui minha gratidão a você. O tema que nos coube refletir hoje é sobre o sublime papel da maternidade. E Maria, mãe de Jesus, ela foi o vaso que nos trouxe a água da vida, né? Então ninguém melhor do que ela para ser esse modelo, para ser esse símbolo de mãe. E ser mãe é uma grande missão de amor, porque não está restrito apenas aos cuidados materiais, com conforto, educação, segurança dos filhos, saúde, né? Mas vai muito além. A maior importância está na educação, na formação do caráter, no encaminhar os seus filhos ao caminho do bem, ao apresentar Deus às suas crianças. E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, o Santo Agostinho, ele nos diz que quando gerais um corpo, a alma vem do espaço para evoluir, para crescer. E que por isso é tão importante a maternidade e a paternidade também. Mas que cabe mais à mulher essa função, é ela quem mais tempo passa com a prole, quem mais cuidados tem com relação, então, à formação desses seus filhos. E Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, no livro Maria de Nazaré, ele nos coloca que ela conseguiu ter uma abrangência muito grande de toda a missão de Jesus. Ela conseguiu enxergar em toda a sua extensão qual era o propósito divino com ele, né? Então ela não limitou em momento nenhum. Ela conseguiu desprender-se para que ele e ela pudessem ser livres, seguindo e obedecendo a Deus. Mas ela soube também, além dos deveres, das obrigações, né? Ela soube viver plenamente todos os prazeres da maternidade. E, infelizmente, nós quase não ouvimos falar de Maria nos evangelhos. Nós ouvimos falar de Pedro, Paulo, João, Tadeu, né? Judas, mas Maria são poucas as referências. Talvez a primeira seja quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, que vem lhe anunciar que ela foi escolhida por Deus para ser, então, a mãe do Messias. Ela também não teve um papel de destaque no ministério de Jesus. Talvez também as últimas palavras dela que constam nos evangelhos foi por ocasião das bodas de Caná da Galileia, quando Jesus vem visitá-la e a acompanha às bodas de uma parenta. E acaba o vinho, como todos nós sabemos, e ela então pede a Jesus para que transforme a água em vinho, porque ela sabia, primeiro, que ele a obedeceria, já que ela era sua mãe. E segundo, ela tinha uma fé muito grande no seu potencial divino. Tanto que ela diz para os serviçais, façam tudo o que ele lhes disser. E Maria também foi, então, neste momento, quem estimulou Jesus e quem sinalizou a Jesus de que era chegado o momento para que ele começasse o seu trabalho, então, junto aos homens de evangelização, para que ele pudesse cumprir com os objetivos da sua vinda à Terra. Porque aquele foi o primeiro momento em que Jesus mostrou, vamos dizer assim, o seu poder, ao transformar a água em vinho. Bom, mas se a gente entender que a maior escola é o nosso lar, nós também vamos entender que que Deus não escolheu não escolheu Maria à toa, sem um propósito maior. Ela foi escolhida a dedo, porque Deus sabia que ela era obediente, ela era fiel, ela era humilde, ela era competente, era um espírito já evoluído e capaz então de assumir essa grande responsabilidade de ser mãe de Jesus. Mas ela poderia ter dito não. Por
porque Deus não viola o nosso livre-arbítrio, mas ela não o fez. Ela aceitou aquela tarefa, sabendo o quão difícil seria, o quanto sofrimento traria, mas ela aceitou com alegria, com resignação, com obediência, como uma boa filha também. E na questão 821 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a missão, se as tarefas que são determinadas às mulheres são de tanta importância quanto as que são determinadas aos homens. E os espíritos nos respondem que sim, e muito mais, porque são elas quem dão à humanidade, quem dá aos homens, né, as primeiras noções de vida. Olha que bonito, né? E Raul Teixeira também ele nos diz, né, numa palestra, que todos nós podemos nascer sem ter o nosso pai presente, mas nunca sem ter a nossa mãe. E que existe um elo, uma interdependência entre a mãe e os seus filhos. E que a mãe ama o filho, seja ele bom ou seja ele ruim. E ela sempre vai lutar por ele. Ela sempre vai rezar por ele, ela sempre vai investir nele. Bom, e Maria, ela era de uma profunda sensibilidade espiritual. Ela sabia que Jesus era de origem divina, mas estava encarnado num corpo. Então, como tal, estaria sujeito ao mundo carnal. E por isso ela o coloca na escola dos homens. Ela o faz seguir os estudos religiosos, né, da época, onde eles seguiam os estudos judaicos, apesar de saber que ele estava em conhecimento e em evolução espiritual muito mais elevado do que aqueles sacerdotes dos templos, do que os doutores da lei. Mas ainda assim, ela fez aquilo que se espera de toda mãe. Ela o colocou na escola dos homens. Ela lhe deu o princípio religioso, ela lhe apresentou o Pai e todas as suas leis que regem a nossa vida. E ela cuidou de Jesus, com certeza, como toda mãe amorosa faz, afagando, procurando livrá-lo ali, né, de toda a violência do mundo, protegê-lo. Mas muitas vezes, ao abraçá-lo, ela deve ter sentido lá no fundo do seu coração medo, temor, né? Porque ela sabia da grande responsabilidade que aquela missão estava imbuída e sabia de todo o sofrimento que viria para o seu filho. Mas ela só podia estar ali, rezando, apoiando e encaminhando. E muitas mães hoje vivem no presente, né? Apenas preocupadas com o que será do seu filho no futuro. Porque muitas vezes esses filhos estão entregues às drogas, estão entregues às más companhias, não trabalham, roubam, praticam crimes, né? Então elas se preocupam lá na frente, como as mães que possuem filhos que têm uma conduta mais dentro dos padrões, vamos dizer assim, também se preocupam com o que acontecerá. Mas nós temos que ter claro que essas mães que receberam espíritos mais difíceis também não disseram não. Elas aceitaram ser mãe dessas criaturas para auxiliá-los. E preocupar-se com o futuro dos filhos, óbvio, é algo normal. Mas nós temos que entender que eles foram criados para o mundo. E eles têm que ser soltos no mundo e preparados para esse mundo. Então, muitas mães hoje não sabem dizer não aos filhos, sem entender que o não é um ato de amor. Não os preparam, procura livrá-los de todas as pedras do caminho, todas as dificuldades, sem se aperceber que o mundo lá fora é um mundo competitivo, é um mundo agressivo. Até podemos enxergá-lo em alguns momentos como um mundo assustador. E se nossas crianças, nossos adolescentes não forem preparados para viver nesse mundo, o destino deles, o futuro deles será difícil e comprometido. Então é importante que as mães digam sim e não. Como Maria também fez. Vocês acham que ela não disse muitos nãos a Jesus? Claro que disse, porque isso faz parte
da educação e principalmente de uma educação amorosa. E Khalil Gibran, ele nos diz: vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. E ele coloca que os pais são o arco na mão do arqueiro e que esse arqueiro ama tanto aos filhos, que são as flechas disparadas, como esse arco que as dispara. Ou seja, todos nós estamos protegidos, amparados e somos socorridos. Então, não há o que temer, há apenas o que enfrentar, o que se preparar para enfrentar, né? Com fé, decisão, estudo, coragem, né? E seguindo, né, esse manual que é o Evangelho do nosso querido Jesus, estaremos encontrando os instrumentos que precisamos. E existe uma historinha verídica, né, que aconteceu no Mato Grosso, onde eles disseram que encontraram próximo de uma fazenda um filhote de onça perto do corpo da mãe que havia sido baleada por caçadores. E eles pegaram esse filhote, levaram para a sede da fazenda e o colocaram mamando numa vaca zebu. E ele vingou, ele foi crescendo, tornou-se uma onça adulta, né? E aí eles o deixaram ir para a floresta livremente e ficaram sem vê-lo durante... Nunca mais o viram, né? Mas passado um tempo eles perceberam que haviam marcas de felino ali na fazenda, mas o estranho é que nenhum bezerro, nenhuma vaca sumira. Então o dono resolveu colocar câmeras noturnas para ver o que acontecia e conseguiu flagrar então esse mesmo filhotinho, já onça, né? Que toda noite vinha para descansar e para dormir junto com a sua mamãe vaca. Vejam, gente, a ligação que existe entre mãe e filho, sendo que mãe não necessariamente é aquela que gera, é aquela que dá luz, é a mãe biológica, mas mãe é aquela que adota. Mãe é o pai, é o avô, é o tio, a tia, né? A professora que cuida, que orienta, que ama, que encaminha, que tira dentro de si o que há de melhor em benefício daquelas criaturinhas que são colocadas sob a nossa responsabilidade. Então, esse sublime papel da maternidade, muitas vezes, e principalmente nos dias de hoje, é exercido por pessoas que entendem no fundo da sua alma qual é verdadeiramente o sentido e a missão de ser mãe. Obrigada por ter estado comigo. Até a próxima. Fique com Deus.